Esse vídeo ficou um pouco cortado, né, que o espaço no cartão de memória foi suficiente, mas nós vamos retomar a partir deste e depois vamos tentar ou fazer uma edição ou largar os dois vídeos juntos, né, para que vocês possam acompanhar, né, essa mensagem. Então eu falava sobre o verso 5, onde o povo murmurou contra Deus, né, dizendo que, reclamando, como sempre era a reclamação, né, do povo de Israel, dizendo que fez sair, né, do Egito para morrerem no deserto de fome, de sede, mas algo que o Senhor nunca iria permitir acontecer, algo dessa forma. Mas essa murmuração aqui neste texto tem algo que me chamou muito a atenção, que o povo ele avançou na reclamação contra Deus, avançou na murmuração, e isso me deixa muito intrigado, né? E nos faz pensar se essas coisas também não ocorrem no dia de hoje, e nos traz uma advertência severa para que isso nunca ocorra. Nesse mesmo verso 5, depois de reclamar, né, que iam morrer no deserto, onde não havia pão e nem água, eles reclamam daquilo que Deus já estava dando ao povo. Diz assim: e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Nós sabemos, meus amados, que o povo ele reclamou que não tinha comida, e o Senhor fez descer do céu o seu pão, né, um maná, que era partículas, né, que alguns descrevem que era tipo uma pérola, né, do tamanho de uma pérola ou semelhante, mas era uma partícula, que aquilo era amassado e faziam pães, bolos, né, dessa partícula que era o maná. E algumas descrições diz que o seu sabor era como bolacha de mel. Então nós estamos entendendo que era algo maravilhoso que vinha do céu gratuitamente ao povo. O povo não plantava para que eles pudessem receber esse maná, mas aqui eles avançam, né, como um sinal que eles sentiram nojo, sentiram repulsa daquilo que Deus dava, que caía diretamente do céu para o povo, né? Eles diziam que a nossa alma tem fastio deste pão vil. Misericórdia, amados. Muitas vezes nós recebemos algumas coisas do Senhor, uma porta aberta. Muitas vezes essa porta não nos satisfaz daquilo que é um desejo, é um sonho que nós temos, né? Mas aquilo talvez seja o caminho ou uma preparação para algo ainda muito maior, que é o caso aqui. Eles estavam peregrinando no deserto, eles não podiam parar para poder plantar ou para poder tratar dos animais, para poderem comer aquilo que eles gostariam de comer. Mas era o alimento que vinha do céu, vinha do Senhor, este alimento perfeito, para que eles pudessem então colher juntar, né, durante 6 dias, né, e no 6º dia eles juntavam o dobro, porque o sábado eles não podiam trabalhar, então eles juntavam o dobro para que pudessem se alimentar. Amados, a graça de Deus está se manifestando ainda no período da lei. A graça de Deus, algo que eles não mereciam receber e recebiam gratuitamente. Então é muito terrível essa acusação, esse murmúrio, essa queixa que o povo de Deus estava fazendo, né, ao Senhor naquele momento. E nós sabemos, amados, que esses dias eu preguei, né, no dia de Santa Ceia eu preguei, nós pregávamos aqui sobre o cálice, onde o Senhor Jesus, ele pediu, né, ele orou 3 vezes a Deus e dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, né, que ali, na verdade, era o cálice, estava carregado, estava cheio de todos os pecados da humanidade, né? E é por isso que existia tanta opressão naquele momento, onde os seus discípulos não conseguiam
parar com seus olhos abertos. A Bíblia diz que pesaram os seus olhos, porque havia toda essa opressão de todo o pecado do mundo. Estava ali naquele momento sobre Jesus. Mas momentos antes, quando ele celebra a Páscoa com seus discípulos, ele diz assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, onde naquele momento ali se inaugura, né, o período da dispensação da graça. Nós sabemos este período de transição entre o cálice da nova aliança, o momento de que ele diz está consumado, e a sua ressurreição, mostrando que ele era o sumo sacerdote, voltando do Santo dos Santos, né, pois o Senhor aceitou a sua oferta, que era ele mesmo. Mas eu trago essa passagem para mostrar que o cálice, ele enche, ele transborda. E quando o pecado do povo sobe aos céus, né, como aconteceu em Sodoma e Gomorra e outros tantos momentos que a Bíblia nos relata juízo, como no período de Noé, também o pecado do povo de Israel, também o povo de Judá, onde foram cativos, foram levados prisioneiros, é porque houve um juízo, e tudo aquilo que nós fizemos há uma consequência. Então é por isso que nós devemos, como diz o apóstolo Paulo, sermos abundantes em obras, né? Porque isso vai acarretar no nosso galardão, na nossa recompensa, naquele grande dia que o Senhor Jesus recolher a sua igreja. Mas aqui o pecado subiu aos ouvidos do Senhor, e este cálice transbordou. Diz assim no verso 6, onde fala então sobre o juízo de Deus: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Trazendo para nosso momento da igreja hoje, na dispensação da graça, nós entendemos que a morte que acontece muitas vezes dentro da igreja não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Acontece entre o povo de Deus uma morte espiritual. O povo que murmura, ele não está mais ouvindo a voz do Senhor. E esse povo, ele pode cair nesse grande erro de continuar a seguir murmurando até que ele morra espiritualmente. E assim não tem sido diferente ao longo dos anos, onde muitos do povo do Senhor, os cristãos, têm morrido na fé, porque estão reclamando, estão murmurando contra o Senhor, contra as suas lideranças, né? E assim tem acontecido. É uma séria advertência do Senhor para que nós não venhamos a reclamar, para que nós não venhamos a murmurar contra Ele. João Batista, em Mateus 13, ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. O Senhor Jesus seria anunciado, o seu ministério seria manifesto. E João Batista estava preparando esse caminho, trazendo o povo a se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas transgressões, se arrepender da sua indiferença contra Deus. Pois o Senhor Jesus, o Emanuel, o próprio Deus conosco, Emanuel, estaria presente, o reino de Deus estaria na terra através do seu Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador. E aqui nós vemos no verso 7 que o povo se arrependeu, ele entendeu, porque viu o juízo de Deus, ele viu algo acontecendo e eles estavam perecendo lá no deserto. E verdadeiramente estavam perecendo, mas não por fome ou por sede, mas porque murmuraram contra Deus e contra o seu líder. E este povo então foi atacado pelas serpentes. Versículo 7 diz assim: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Esse é o papel do líder. Muitas vezes nós sentimos alguns ruídos acontecendo, mas nós devemos orar sempre pelo povo. Todas as lideranças, buscar estar sempre orando, zelando pelo povo, a qual o Senhor chamou, trouxe, escolheu, trouxe a este lugar
para que nós viéssemos, como mordomos que somos, né, pastorear, cuidar do povo de Deus. Então Moisés, ele foi esse grande pastor que ele orava, ele intercedia, né, junto ao Senhor, mesmo o povo falando contra ele, porque isso acaba nos dando, né, uma força que não é nossa. Humanamente, quando acontece algo parecido, a tendência é que a pessoa seja indiferente contra aquele que está falando contra ela. Mas com o amor de Deus, a unção, a graça, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né, e essa unção pastoral nos transforma completamente, transforma o nosso caráter, transforma o nosso ser, e nós passamos a ter como fruto daquilo que o Senhor nos dá o amor, né, o amor pelas almas. E é justamente o que acontece aqui. Então Moisés, ele ora, né, ao Senhor, e o Senhor responde, e ele dá essa orientação sobre o texto que nós lemos sobre a serpente, né, para que fizesse uma serpente, né, e colocasse sobre a água, sobre uma haste, e para que todo aquele que olhasse para a serpente, então viveria, não morreria, viveria. Desde o momento que essa pandemia do coronavírus, o Covid-19, ele veio à tona e começou a cada dia aumentar o espaço falado sobre este problema, o Senhor me mostrava essa mensagem desde o princípio. Isso vem lá desde janeiro, quando começou a ficar mais forte ainda, né, sobre este assunto. E o Senhor me mostrava sobre isso, que todo aquele que olhasse para a serpente nós entendemos, nós sabemos que é a figura do Senhor Jesus. Todo aquele que olhasse para essa serpente, ele então viveria e não morreria. Muito se fala, nós falamos aqui sobre a marca do sangue do Cordeiro, né, nas nossas casas, como um sinal de proteção de Deus, né? E esse é o foco, na verdade, dessa mensagem, uma mensagem